Olá, gente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o golpe de 1930, a entrada de Getúlio Vargas no poder e alguns momentos do seu governo. Por que isso? Porque Vargas entrou a partir do golpe de 1930. Só que ele governou o Brasil de 1930 a 1945. De 30 a 34 foi o governo que ficou conhecido como o governo ditatorial de Vargas. De 34 a 37, o governo constitucional de Vargas. De 37 a 45, o período conhecido como Estado Novo. Então, nós iremos até o final do governo constitucional de Vargas. Depois, nós teremos a oportunidade de discutir o Estado Novo, que foi um período de características fascistas, e depois o retorno de Vargas, de 51 a 54, considerado seu governo democrático, finalizado pelo seu suicídio. Bom, o que é que foi o golpe de 30? O golpe de 30 foi uma quartelada, foi um golpe militar. Não estou dizendo que com isso tenha sido negativo para o Brasil, não, porque derrubou a República Velha. A República Velha, que nós já estudamos, tinha por característica básica aquela alternância no poder entre Minas e São Paulo. Só que entre essas próprias oligarquias, de Minas, São Paulo, de Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, enfim, essas próprias oligarquias já começavam a não se entender mais. E esses conflitos geraram a formação da chamada reação republicana. E essa reação republicana foi a que tentou melhor, consolidar Nilo Peçanha como candidato ao governo. Só que ele terminou perdendo. A reação republicana representava os dissidentes, aqueles que não concordavam mais com a República Velha. E ele terminou perdendo as eleições. Então, essa República Velha começa a se enfraquecer desde aí. Perdeu a eleição, Arthur Bernardes, que era o candidato do Partido Republicano Paulista, foi eleito, o candidato da República Velha, melhor dizendo, foi eleito. E além dessa insatisfação entre as próprias elites, havia insatisfação de um grupo de jovens tenentes do Exército, foi o movimento tenentista. Esse movimento tenentista criticava a corrupção, queria a implantação de uma justiça eleitoral, enfim, criticava e queria derrubar a República Velha. O primeiro movimento foi o movimento que ocorreu no Forte de Copacabana, a revolta do Forte de Copacabana, motivada pela ameaça que o governo fez de prender Hermes da Fonseca, um líder militar. Por que isso? Porque o Exército atribuiu que Arthur Bernardes tinha escrito uma carta denegrindo a imagem do Exército. E aí o governo ordenou a prisão de Hermes da Fonseca, o que fez com que esses militares se rebelassem dentro do Forte de Copacabana, o que resultou na repressão do governo a esses militares, e esse movimento terminou ficando conhecido como os 18 do Forte. Por quê? Porque esses indivíduos militares que tinham um civil, eles saíram do forte e foram combater lá fora, os demais se entregaram, o que resultou na morte de quase todos. 2 apenas conseguiram sobreviver, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Ora, junto a esse movimento tenentista que representava as ideias de uma classe média e dos jovens tenentes do Exército, aqueles que eram contrários à República Velha, que criticavam a corrupção, houve também um outro movimento que agravou a situação da República Velha, que foi a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Nova York. Isso terminou gerando dificuldades para a exportação de café, porque era uma crise econômica mundial, o que fez com que o Washington Luiz não cumprisse o trato de lançar um candidato mineiro, já que ele representava o paulista, e ele terminou lançando um candidato paulista, Júlio Prestes. Isso fez com que Minas e São Paulo terminassem rompendo, e o que terminou gerando a candidatura de Getúlio Vargas pela Aliança Liberal. Então disputava de um lado Vargas, do outro lado Júlio Prestes, candidato do Partido Republicano Paulista. Já era um racha dentro da República Velha. Utilizando-se daqueles velhos formatos de uma política de corrupção, de uma política de voto de cabresto, Júlio Prestes conseguiu se eleger. Ora, o discurso de Vargas era um discurso que era interessante para os trabalhadores e interessante para a classe média. Vargas prometia a industrialização do Brasil, Vargas prometia leis trabalhistas, Vargas prometia voto secreto,
Mesmo com isso tudo, houve a vitória de Júlio Prestes. O que agravou a situação foi que o candidato de Vargas, que era de João Pessoa, que era da Paraíba, e o nome dele é João Pessoa, João Pessoa foi assassinado por motivos políticos lá na Paraíba, nada teve a ver com a disputa pela presidência. Aproveitando-se disso, Vargas comandou então os militares do Rio Grande do Sul, que seguiram em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder. E assim ocorreu a derrubada de Washington Luiz. Então, todos aqueles que já não queriam mais a República Velha terminaram apoiando a queda de Washington Luiz e a entrada de Vargas. Os que ficaram mais reticentes, ou seja, com um certo medo dessa mudança, poucos setores da sociedade, como os banqueiros, por exemplo, que temiam uma mudança mais radical. Mas, no mais, o golpe de 30, de certa forma, foi bem visto pela população, certo? Ora, Vargas assumindo o poder, mesma coisa de rasgar uma Constituição, porque ele não foi eleito. Portanto, esse governo provisório de Vargas foi um governo considerado ditatorial. Por quê? Porque logo quando ele assumiu, ele retirou os governadores estaduais e nomeou interventores da sua confiança. Era um momento de crise, o que gerou a oposição de quem? Quem perdeu com o golpe, São Paulo. Essa oposição, ela foi aumentando, São Paulo foi exigindo que Vargas nomeasse um interventor para São Paulo que fosse paulista e que não fosse militar. Mesmo Vargas nomeando o interventor paulista, houve uma coisa que agravou a situação: a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o que gerou o movimento chamado MMDC. Por que isso? Porque em todo o movimento de oposição que São Paulo fazia, na verdade o que São Paulo queria era derrubar Vargas. Tem o nome de Revolução Constitucionalista, mas não era a questão principal dos paulistas uma constituição séria. Se fosse, eles não teriam sobrevivido e incentivado a política de corrupção durante a República Velha. O que eles queriam era derrubar Vargas. Então, a morte desses estudantes terminou gerando um movimento armado. Vargas, então, utilizou as forças do Estado e acabou com o movimento em São Paulo. Mas São Paulo, mesmo sendo derrotado, demonstrou uma força muito grande, o que fez com que Vargas, então, para não precipitar um outro conflito, e já tendo em mente isso, obviamente, Vargas, então, organizou a Constituição de 1934. Foi uma Constituição promulgada, feita por uma Assembleia, e essa Constituição de 1934 determinava o voto feminino, que a mulher até então não votava, o voto secreto, garantiu a implantação de leis trabalhistas, da justiça eleitoral, do ensino primário gratuito e obrigatório. Todas essas características da Constituição de 1934. Ora, a quebra da Bolsa de Nova York, gente, a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Nova York, ela terminou gerando o fortalecimento de movimentos radicais, como o fascismo e o nazismo. E essas influências vieram de fora para o Brasil. Aqui no Brasil foi formada a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, que o seu lema era Deus, Pátria e Família. Veja que nós voltamos a ver isso no Brasil. Logicamente que diferente, porque a história não se repete. Mas a utilização de Deus, de pátria e dos valores da família. Veja que isso não é uma coisa nova, já está lá no período de Vargas, correto? Bom, a partir da década de 30. Então, nessa circunstância, a ação integralista tinha uma inspiração fascista, pregava um governo autoritário centralizado na mão de um indivíduo só, pregava os valores familiares, a luta contra a corrupção, a luta pela honestidade. Veja que esse discurso não é novo. E contra essa ação integralista de inspiração fascista, nasceu aqui no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, fundada por Luiz Carlos Prestes, lá do movimento tenentista da coluna Prestes. Essa Aliança Nacional Libertadora, ela tinha um caráter liberal, ela pregava moratória, que era o não pagamento da dívida externa, ela tinha tanto um caráter liberal, ela não era formada só por comunistas, mas ela foi coordenada por comunistas. Quando eu digo liberal, no sentido de politicamente buscar um governo que não fosse autoritário, mas ela era coordenada pelo Partido Comunista. Ora,
A partir dali, a Aliança Nacional Libertadora pregava o não pagamento da dívida externa, a instauração de um governo popular, a reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras. Então, nessa Aliança Nacional Libertadora, tanto tinham socialistas, como comunistas, como capitalistas, mas era coordenada pelo Partido Comunista. Essa Aliança Nacional Libertadora foi se aproximando cada vez mais de alguns membros do Exército, que eram identificados também com as ideias comunistas. E aí, Prestes vai e comanda a intentona comunista, que foi a tentativa de derrubar Vargas do poder. Essa intentona comunista, ela foi combatida ferozmente pelo governo de Vargas, o que terminou gerando a prisão de indivíduos que participaram dessa intentona comunista. E a radicalização, porque a partir dali Vargas começa a perseguir a Aliança Nacional Libertadora até fechar a Aliança Nacional Libertadora, o que serviu de pretexto para Vargas implantar no Brasil uma ditadura com características fascistas, que foi a ditadura do Estado Novo. No momento posterior, nós iremos comentar sobre isso. Valeu, galera.